poder absoluto. Admita, você sabe o que quer, só não sabe como conseguir. Mas eu sei. Existe um manual, uma série de táticas que os tiranos mais infames da história usaram para alcançar um poder inimaginável, cada um a seu jeito, mas há um pequeno detalhe. Este caminho envolve fazer algumas escolhas desagradáveis, mas ninguém disse que governar era fácil. É mais ou menos assim. Quando digo a palavra tirano, o que te vem à mente? Um governante cruel e opressor. Não, simples demais. A tirania é uma forma de governar para quem quer resultados. Olhando para a história humana, a liberdade não é a norma. Quando vivemos tempos difíceis, há um apelo em alguém aparecer, encontrar o seu momento e dizer: só eu posso resolver tudo. Os tiranos mais bem-sucedidos da história fazem exatamente isso, transformando suas sociedades de cima a baixo. Seguindo suas trajetórias passo a passo, você também é capaz. Siga esse manual se quiser ser um tirano. Basta fazer essas coisas. Só isso. Mas antes de fazer seja o que for, você precisa se destacar na multidão e pegar as rédeas do poder. É aqui que começa a nossa história, com o artista paisagista frustrado que se reinventou e se tornou o homem mais poderoso da Terra. Setembro de 1934. Aqui está ele, Adolf Hitler, apenas um mês antes de se tornar o grande líder da Alemanha. Então, como exatamente Adolf Hitler se tornou Adolf Hitler? E que lições pode aprender com ele na sua ascensão ao poder? Foi um dos grandes nomes do século XX, assim como é um dos grandes nomes da história. Seu nome, porém, não ficou conhecido por feitos positivos, mas pelo fato de o austríaco ter comandado um regime tirânico que mergulhou a Alemanha no ódio e foi responsável por mobilizar um país contra o povo. As ações de Hitler como líder do nazismo e governante da Alemanha levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial e o maior genocídio da história, o Holocausto. Adolf Hitler nasceu em Braunau am Inn, na Austrália, no dia 20 de abril de 1889. Era o quarto filho do casal Alois Hitler e Clara Poese, e o primeiro a sobreviver à infância, pois os outros três haviam falecido crianças. Seus pais morreram quando ainda era um adolescente. Dizem que Hitler demonstrou carinho em vida apenas em relação à sua mãe. Com a morte do pai, Hitler abandonou os estudos e mudou-se para Viena, capital da Austrália. Lá ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes da cidade, mas foi rejeitado por 2 vezes. Depois disso, Hitler seguiu a vida de um desocupado, pois não trabalhava e não fez questão de encontrar um emprego. Vivia à custa de empréstimos de familiares e da pensão que recebia após a morte de sua mãe e da herança que recebeu.
Por volta de seus 20 anos, Hitler era um artista desiludido, falido, sem amigos e frustrado. Em 1913, Hitler mudou-se de Viena para Munique, fugindo do alistamento militar austríaco. No ano seguinte, com o início da Primeira Guerra Mundial, voluntariou-se para o exército alemão, onde assumiu o posto de mensageiro e teve desempenho destacado, recebendo por isso 2 condecorações importantes no exército alemão. Após a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial, a associação de Hitler consolidou-se na Alemanha. Vítima de um ataque de gás mostarda, Hitler estava na enfermaria, quando os alemães assinaram uma rendição com franceses e ingleses. Ele nunca aceitou a derrota que os alemães sofreram e aderiu a teorias da conspiração. Uma das teorias da conspiração que Hitler aderiu é que foi muito forte na Alemanha. Pós Primeira Guerra Mundial, foi a teoria da punhalada nas costas. Essa teoria afirmava que a derrota da Alemanha havia sido parte de uma conspiração de socialistas e judeus para sabotar a Alemanha na guerra. Ando com a autoconfiança de um sonâmbulo, em direção ao meu destino, dizeres de Hitler. O potencial ditador geralmente é altamente narcisista. Acredita que é o centro do universo e tudo precisa acontecer segundo sua vontade. Isto é muito diferente das pessoas comuns. 1919, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tem uma hiperinflação, desemprego em massa e as pessoas precisavam de montanhas de dinheiro para comprar pão. Entre as massas desiludidas da Alemanha está Adolf Hitler, com 30 anos, prestes a dar um passo fatídico no seu percurso para o poder. A partir de 1919, Hitler passou a integrar o Partido dos Trabalhadores Alemães, um partido conservador que tinha retórica nacionalista, antissemita e antimarxista, e fortemente nacionalista. Com o tempo, a influência de Hitler dentro do partido foi crescendo, e o partido mudou seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecidos como nazistas. Em 1921, Hitler tornou-se líder do partido. Foi nessa época que Hitler descobriu o seu grande talento, a oratória. Em 1923, Hitler ganhou projeção nacional quando tentou tomar o poder da Baviera, no que ficou conhecido como Putsch da cervejaria. O golpe fracassou e ele, assim como outros membros do partido nazista, foi preso. Permaneceu 9 meses na cadeia e nesse período escreveu o Mein Kampf, Minha Luta, livro no qual relata detalhes de sua vida e explana a ideologia do nazismo. Depois de sair da cadeia, Hitler era uma figura muito popular. Com o tempo, nomes como Hermann Göring e Joseph Goebbels filiaram-se ao partido. O resultado disso foi com que o partido ganhou forças politicamente e começou a obter resultados expressivos nas eleições alemãs. Quando Hitler ganhou a nacionalidade alemã, ele se candidatou à presidência da República do país. Na eleição de 1932, foi ao segundo turno, obtendo 37% dos votos, mas foi derrotado por Paul von Hindenburg. Mesmo derrotado, uma grande pressão popular fez com que Hindenburg nomeasse Hitler como primeiro-ministro da Alemanha. Em 1933, tão logo ocupou o cargo, ele já iniciou as medidas de instauração de uma ordem totalitária. Grupos como judeus e comunistas começaram a ser fortemente
perseguidos. Com alguns golpes de sorte, Hitler foi implantando suas medidas de perseguições aos opositores. Assim, no dia 28 de fevereiro de 1933, uma lei retirou todas as liberdades individuais da população alemã. Os comunistas e social-democratas começaram a ser aprisionados no campo de concentração de Dachau. O parlamento foi fechado e os partidos políticos foram proibidos de atuar. Hitler também se voltou-se contra a Liga das Nações e o Tratado de Versalhes. O palco está montado. Agora é só questão de tempo. 17 meses depois, von Hindenburg morre. E Adolf Hitler torna-se chanceler e presidente da Alemanha. Apenas 16 anos depois de perceber o seu destino nas trincheiras da guerra. Agora ele é autoridade máxima. Hitler foi com certeza o grande causador da Segunda Guerra Mundial, uma vez que o expansionismo imposto por ele levou ao confronto armado para resgatar terras que, segundo a ideologia nazista, historicamente pertenciam aos alemães. Começou a rearmar a Alemanha, uma vez que só pelo militarismo é que o país conseguiria esse feito. Os primeiros alvos foram a Áustria em 1938 e a Tchecoslováquia em 1939. O expansionismo deixou as relações da Alemanha com o Reino Unido e França tensas. Quebrando promessas feitas em 1938, Hitler voltou-se contra a Polônia. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha efetivamente invadiu-a, e franceses e ingleses, cumprindo a promessa de não aceitar mais o expansionismo germânico, declararam guerra ao país. A invasão da Polônia marcou o início da Segunda Guerra Mundial, conflitos que se estendeu até 1945. Hitler acreditava que por meio da guerra seria possível construir o Reich, com que ele tanto sonhava. O excesso de otimismo fez com que ele tomasse uma série de ações questionáveis no curso do combate, colocando tudo a perder. Na primeira fase do conflito, Hitler conquistou uma série de locais, como Polônia, Noruega, França e Iugoslávia. O otimismo provindo das vitórias obtidas levou os nazistas a invadirem a União Soviética em 22 de junho de 1941. A invasão do território soviético foi o maior erro estratégico cometido pelo exército nazista. Apesar de Hitler saber que seu país não tinha recursos e nem capacidade industrial suficiente para derrotar a União Soviética, ele foi em frente. A partir da Batalha de Stalingrado, os alemães perderam o controle da situação e começaram a ser derrotados. Os efeitos dessa situação sobre Hitler foram percebidos na sua saúde. Com vários problemas, tornou-se cada vez mais dependente de metanfetamina. O fracasso da Alemanha na guerra e as ações realizadas durante o Holocausto também fortaleceram a oposição. O grupo que formou essa oposição ficou conhecido como Resistência Alemã, e a ação mais substancial realizada por ele se deu no curso da guerra. A Operação Valkyria foi elaborada pela resistência alemã para assassinar Hitler. Em 20 de julho de 1944, um oficial do exército alemão, Klaus Schenck Graf von Stauffenberg, levou uma maleta com 2 bombas para o bunker em que Hitler estava. Distante da bomba, ele sobreviveu. O autor do atentado foi executado no dia seguinte. O Holocausto
foi um dos maiores horrores realizado por Hitler e pelo nazismo. Sua retória antissemita envenenou as mentes dos cidadãos alemães e levou milhões de pessoas a sustentarem um ódio patológico pelos judeus. A consequência disso foi o genocídio dessa etnia, no que ficou conhecido como Holocausto. A perseguição aos judeus deu-se já na década de 1930. Uma série de leis foram impostas contra essas pessoas, além de tomarem os bens, ataques e boicotes contra os locais frequentados por elas. O maior ataque foi a Noite dos Cristais, que aconteceu em novembro de 1938. Nesta década, os judeus também começaram a ser aprisionados em campos de concentração. Grupos de extermínio foram criados para promover a matança generalizada deles. No leste europeu, guetos foram criados para segregá-los do resto da população nos locais dominados pelos nazistas, e novos campos de concentração e extermínio foram criados. Os judeus passaram por experiências traumáticas. Eram escravizados, violentados, vítimas de testes médicos macabros e, por fim, eram enviados para os campos de extermínio, onde seriam executados. Milhões morreram por maus tratos, que geravam diversos tipos de doenças, mas muitos foram vítimas de fuzilamentos e das câmeras de gás. Estima-se que, por ação dos nazistas, cerca de 6 milhões de judeus tenham sido mortos. Em 1945, a Alemanha foi derrotada. Pouco a pouco, tropas soviéticas a leste e britânicas e norte-americanas a oeste cercaram e encurralaram os soldados alemães. Em abril de 1945, a capital Berlim foi cercada e invadida por soldados soviéticos. Nesse momento, Hitler já estava escondido em seu bunker subterrâneo com membros da cúpula nazista. O ditador recebeu orientações para fugir, mas ele não aceitou essa hipótese. Em 29 de abril, ele se casou com sua companheira de muitos anos, Eva Braun. E no dia seguinte, os dois cometeram suicídio. Sua esposa ingeriu ácido cianédrico e o líder do nazismo matou-se com um tiro no crânio. Terminava a vida do homem que arrastou o mundo para o caos por toda a sua vida. Hitler é considerado um dos personagens mais perversos de todas as histórias da humanidade. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus.